Bom, pessoal, isso posto, eu queria deixar aqui bem claro que ensinar é, antes de tudo, uma ciência, né? E como ciência, ela pressupõe uma infinidade aí de questões, de afirmações, né? A gente tem a pesquisa, os conteúdos, a comunidade, a evolução, o processo, as práticas, o financiamento. Então, a gente tem uma série de questões aí que podem ser enumeradas, que estão presentes no nosso ato de ensinar. A verdade é que a gente trabalha muito com apenas uma categoria, né, de ensino, apenas com uma porcentagem do conteúdo. E é justamente isso que a gente precisa pensar. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, qual é a função aí do nosso trabalho? É estabelecer elos de ligação, né? No movimento que implica compreender a complexidade, o desenvolvimento da ciência e as tecnologias que nós estamos utilizando. Para priorizar o quê? A criticidade, a reflexão e o trabalho coletivo. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora está sustentado nesse tripé. Criticidade, reflexão, trabalho coletivo. É isso que vai fazer a grande diferença nesse movimento. Não é a tecnologia que a gente usa, não é a atividade que a gente propõe, não é a forma como a gente vai avaliar, mas é fazer com que essas questões elas se desenvolvam. Por que essas questões precisam estar presentes? Porque são elas que vão garantir ao estudante autonomia. Né? Ao invés da criticidade, nós temos trabalhado com a passividade. Eu falo, você espera. Eu falo, você fica quieto, né? A gente tem tolhido a reflexão, né? A gente vai direcionando um pouco as atividades dos alunos. E os trabalhos coletivos, eles fazem pouco parte da nossa prática, e quando fazem, eles são mais do mesmo, né? Salvo raras exceções. Óbvio que eu estou falando de forma genérica, né? Vocês têm mostrado aí práticas que são muito significativas. E é nessas práticas que eu quero me apoiar e dar continuidade ao que ele se propõe de uma forma mais intensa. Então, o que são objetivos de co-aprendizagem? Né? O que seria uma co-aprendizagem? É uma aprendizagem fundamentada na cooperação entre as pessoas. Então, isso já redireciona o foco daquilo que nós estamos fazendo. Nós deixamos de ser a pessoa que ensina para ser aquele que aprende com. Nós deixamos de ser a pessoa que avalia para ser a pessoa que ajuda o outro a se perceber de forma mais complexa, certo? Qual é o objetivo desse trabalho? É identificar as características, né, do paradigma da complexidade e seus reflexos no processo de colaboração e seus desdobramentos na produção coletiva do conhecimento. Então, a gente já muda completamente aqui a abordagem que a gente traz para o ensino e para a avaliação. Como assim? A gente passa a entender que a somatória das partes ela é muito maior que o todo. Tá? Por que a somatória das partes é muito maior que o todo? Porque a gente ganha muito em complexidade. Então, se eu vou estudar um conceito muito fechado, à medida que eu converso com outras disciplinas, que eu converso com o meio do aluno, que eu converso com que a internet traz em termos de produção do conhecimento, quando eu fecho esse conteúdo como um todo, o que eu tenho é muito maior do que um conceito simplesmente, né? Tem um ser aí, desculpe aí. As múltiplas dimensões do ser vivo precisa ser considerada. Então, nós temos visão, nós temos audição, nós temos inteligência musical, nós temos inteligência artística, né? O próprio exemplo que a Isabel trouxe na reunião, né, do trabalho que os alunos fizeram, eu sou completamente analfabeta para tudo aquilo, né? Então, nós somos diversos e essa diversidade ela precisa ser nossa aliada e nós não precisamos lutar contra elas. Como é que fica a avaliação nesse processo como um todo?
A avaliação é um movimento de acolhimento que vai agregar a diversidade e a complexidade. E aqui a gente entra em choque com o paradoxo maior que nós temos. As pessoas não são iguais, se elas não são iguais, elas se desenvolvem em tempos diferentes, com abordagens diferentes, né? Ou estímulos diferenciados, certo? Então, quando a gente tem essa noção, a gente começa a pensar nessa interconexão e interrelações, né? Com o objetivo de ter uma produção mais coletiva do conhecimento. O que isso significa? Significa que, a partir do momento que eu penso coletivamente, a minha função de ensinar isso ou aquilo para quem quer que seja, ela diminui e se dilui no âmbito da convivência coletiva, né? Tanto o ato de ensinar quanto o ato de avaliar. Com isso, a gente começa a iniciar reflexões sobre a complexidade e como que ela vai influenciar a educação, no ensino e na aprendizagem, né? Primeira coisa que a gente vai ter que é superar a nossa visão, fruto muitas e muitas vezes da nossa experiência educacional, que é fragmentada. Eu vou do mais simples para o mais complexo, eu vou do mais fácil para o mais difícil, eu ensino um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, um pedacinho depois de amanhã. Tudo que é muito fragmentado perde o sentido para os meninos, né? É muito difícil encontrar lógica naquilo que não faz sentido. Faz sentido para a gente que tem noção do todo. Para eles não faz o menor sentido. Então, muitas vezes eles vão apresentar erros sistemáticos porque eles não estão conseguindo ver com os olhos que nós vemos, né? Essas atividades elas são muito mecânicas, muito reducionistas, que nos remetem à proposta de educação bancária do Paulo Freire, né? O Morin, ele vai trazer para a gente um conceito de complexidade que implica compreender que o todo é constituído por elementos inseparáveis, né? A união entre a unidade e a multiplicidade. Ou seja, eu posso falar de uma parte? Posso, desde que eu apresente o todo, né? E que ele entenda que esse todo ele é constituído por uma série de partes, né? Então, retomando aquilo que eu falei na primeira parte, é o momento da retomada. Então, a gente apresenta o todo, começa a trabalhar uma parte, retoma com os alunos, avança mais uma parte, retoma com os alunos, avança outra parte. Então, sempre aos laços, sempre voltando ao ponto inicial. E aí a educação assume a função de propiciar um encontro consigo mesmo nesse contexto, né? Nessa multidimensionalidade da educação, né? Pela integração dos conceitos. Então, eu preciso entender quais são as minhas dificuldades, como é que eu aprendo? Eu aprendo ouvindo, eu aprendo falando, eu aprendo escrevendo, eu aprendo ouvindo e escrevendo. Como é que eu aprendo? Né? Muitas vezes os meninos não têm nem noção disso, e eles precisam ter noção. Como é que eu aprendo? Se eu aprendo escrevendo, então eu preciso escrever enquanto eu ouço. Eu aprendo ouvindo, então eu preciso fechar meus olhos e ouvir várias vezes, né, algumas coisas. Mas é isso, a partir do momento que eu entendo essa multidimensionalidade, eu compreendo a função da diversidade nas propostas e a função da diversidade nas avaliações. Do contrário, isso fica muito perdido, né? E é onde os meninos se sentem extremamente perdidos nesse processo como um todo. Ok, e aí a gente passa então para um outro tópico que é compreender, né, como é que a colaboração funciona nesse processo aí de educação aberta e colaborativa online. Então, eu volto aqui a trazer o tripé. O ensino precisa ser crítico, ele precisa ser reflexivo, ele precisa transformar. Ou seja, eu preciso sair de uma aula muito melhor do que eu entrei, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar tornar esse ensino transdisciplinar, ou seja, isso que eu estou ensinando vai sair da minha disciplina para conversar com outros contextos, certo? É difícil para os alunos interagirem? Mas é difícil para nós interagirmos também. Fulan e Hargreaves dizem que o professor ele tem a sua carga de trabalho ampliada
porque ele trabalha isolado, ele trabalha sozinho. Muitas vezes nós fazemos isso e a gente pode dividir essas tarefas, a gente pode tornar isso que nós vamos ensinar plural, interdisciplinar, multidisciplinar, e com isso a gente consegue acolher a diferença, contextualizar o ensino, problematizar e trazer aí a tal complexidade que a gente está falando, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de usar o arcabouço da rede de informações, de imagens. Então, colocar os alunos em atividade. Eu não vou levar coisa pronta para eles, né? Eu vou propor problemáticas, certo? Com isso, eu vou começar a agregar interesses, proximidades, certo? Dentro de um mesmo conteúdo, né? De botânica, por exemplo, quais são as interfaces que a gente pode trazer aí para que a gente consiga, de fato, trabalhar colaboração, cooperação por meio da pesquisa, certo? Ou seja, eu tenho um aluno ativo, interativo, participativo, num processo dinâmico, instigador, certo? Como é que eu avalio tudo isso? Eu avalio envolvimento, certo? Um aluno envolvido, ele não se distrai, ele não se dispersa, ele traz algo muito significativo para nós, como devolutiva da nossa proposta, certo? Como? Por meio de um processo de disciplina. O que é disciplina? Diferente do conceito que a gente usa, disciplina como trabalhar responsabilidades, disciplina para Dewey é a somatória de interesse mais esforço. Então, o que eu estou propondo aqui para vocês é captar essas duas energias que nos interessam, interesse mais esforço. Como? Provocando, certo? Nós vamos provocar esse aluno. E aí, a gente começa a criar, então, essas redes de colaboração entre tanto alunos quanto professores motivados, certo? Esse ensino, ele vai deixar de priorizar o certo ou errado, né? Mas ele vai priorizar outras habilidades. Que habilidades são essas? A criatividade, a criticidade, a reflexão, o trabalho coletivo, a discussão, o questionamento, a argumentação. Então, coloquem aí para discussão de 2, 3, né? Uma questão primeira e deixem eles quebrarem a cabeça. Coloquem mais um elemento, deixem quebrar a cabeça mais um pouco. Ou seja, coloquem sobre os ombros deles um interesse pela própria construção do conhecimento. Eu não preciso estar motivada para aprender? Eles também. Eu não preciso estar motivada para trabalhar? Eles também, certo? A avaliação, ela ganha um outro escopo. Por quê? Porque a devolutiva ela é muito maior do que aquilo que a gente esperava. É onde a gente se surpreende com o que eles fizeram, com aquilo que eles criaram. E aí, a gente tem um processo dinâmico que não é linear. Eu trago aqui para vocês, por exemplo, a troca de esquemas, né? Que começa com uma tempestade de ideias, vai evoluir para um esboço, para um rascunho, que precisa ser revisto, precisa ser editado, precisa ser revisto novamente. E aí a gente tem o consenso do grupo pela cooperação. Ao invés de eu ter uma resposta direta para alguma coisa, eu tenho que considerar o que não é, por que é do meu ponto de vista, mas o que o outro faz. Então, eu tenho um processo dialético, né? No qual eu tenho que considerar a minha tese, a tese do outro, para a gente chegar num ponto comum aí de construção do conhecimento. E só a partir daí a gente começa a trabalhar dentro de uma proposição que é aí da dupla, do trio, do quarteto, do quinteto, né, de um grupo de discussão. Ou seja, o que a gente tem são processos muito mais elaborados e complexos e significativos do que só uma aula expositiva pode garantir e conferir, certo? Como é que a gente vai fazendo isso? É o que eu vou fazer com vocês agora na terceira parte desse vídeo.